Estamos no capítulo 4. Abrem, por favor, aí, capítulo 4, lição de número 7. O tema está aqui na tela. Vamos no 3 falarmos todos, vamos? 1, 2, 3. Lealdade e deslealdade. Esse é o tema do nosso estudo. Nosso estudo é baseado nesse livro do Dag Miller, que é um pastor africano, muito renomado, e nós lançamos mão dessa literatura para aplicar em nossas vidas. Tem surtido um efeito extraordinário e temos sido elevado o nosso caráter no que tange a lealdade na presença do eterno Deus. Vamos começar então a aprender aqui nessa noite, irmãos. Capítulo 4, lição de número 7. A lealdade requer análise. Vamos começar aqui a aprender, vamos ler aqui. Você que tem o livro em PDF, acompanhe por gentileza. Sempre que sua lealdade for testada, você terá de analisar muitas coisas de modo a permanecer leal. Uma análise é um estudo detalhado ou a interpretação da informação colocada diante de você. Quero mostrar-lhe algumas coisas que deve analisar de modo a estabilizar sua mente e seu coração no que você está fazendo. E primeira análise que nós vamos aprender aqui é analisar o passado. Queria já que aquele que primeiro abrisse pudesse ler para a gente dar início ao nosso estudo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6. Leia alto, por favor, sinalizem para que o microfone vá até você e você fala de forma que todos possam ouvir. Primeiro que achar, pode ler, por favor. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Ninguém achou? Daniel aqui achou. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Melhorou. Amém. Pode ler de novo, Daniel, por favor? Olha que interessante, irmãos. O título é a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Vou fazer aqui uma síntese, tá? Não vou ler todo o subtópico não, para a gente poder ir aprendendo e sintetizando, para que não leia tudo aqui do livro, eu consigo fazer um resumo e passar para os irmãos. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Timóteo era um homem que estava provavelmente se desviando de seu chamado. Paulo escreveu para lembrá-lo do que ocorreu no passado. Não sabemos exatamente acerca do que Paulo estava lembrando Timóteo, mas deve ter sido algo relacionado ao seu chamado. Ele disse: eu estou lembrando vocês de alguma coisa. Olha que interessante, pastor. Todos nós, um dia, nós caminhamos, iniciamos muito bem. Só que por alguma razão, ao longo da nossa caminhada, por algum problema, por algum motivo, a gente pode sofrer fraquezas, a gente pode, inclusive preguei, uma certa feita aqui na igreja, falando de propósito interrompido. Você pode ter o propósito interrompido, você pode ficar um pouquinho apagado, por alguma razão, por alguma circunstância. Parece que Timóteo está vivendo isso. Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo e no versículo que Daniel leu, dá a entender
que Timóteo tem o seu dom extinguido ou apagado. Parece que ele está meio adormecido, porque Paulo escreve a ele, reavives o dom que há em ti. Como reavivar aquilo que já está vivo? Alguma coisa estava morrendo na vida de Timóteo. Alguma coisa Timóteo estava deixando de lado. E Timóteo era um homem de caráter extraordinário. Por isso, não foi à toa que Paulo o escolheu para ser companheiro em suas viagens missionárias. Timóteo era jovem, cristão desde o seu nascimento, porque sua mãe era judia, seu pai era grego, então ele aprendeu a palavra desde pequeno. Paulo, quando o conhece em uma de suas viagens, fica encantado com Timóteo e o convida para fazer parte do seu ministério. E nós vamos ver isso nas cartas de Paulo, principalmente na carta de Paulo a Timóteo. Timóteo elogiando, Timóteo falando muito bem, Paulo falando muito bem de Timóteo. Mas nesse versículo aqui, inclusive dentro do livro que estamos lendo, o autor do livro inclusive também fala, parece que Paulo, ele pede que Timóteo lembre de alguma coisa do passado. Olha, lembre, inclusive, vamos ler aqui que vai ratificar o que eu estou falando, 2 Timóteo 4:5, Paulo vai falar para Timóteo que ele conhece a palavra desde sua meninice. Quem achar pode ler 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Então vamos falar aqui desse personagem chamado Timóteo, que Paulo diz que ele precisa reavivar o dom que ele havia recebido do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Mas tu, ser sobrios em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Agora leia, presbítero, para mim, por favor, no livro 2 Timóteo, agora no capítulo 3, no versículo 14 e 15. Aí Paulo deixa claro que ele é um evangelista. Olha agora o que Paulo fala no capítulo 3, no versículo 14 e no versículo 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo quem a tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábios para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então Timóteo era um homem experimentado, um homem que sabia as sagradas letras desde sua meninice. Agora ele é um jovem e está passando um momento difícil, ninguém sabe qual o problema que ele está enfrentando. Mas a Bíblia diz que ele tinha uma enfermidade, ele vivia constantemente enfermo. Paulo chega a aconselhar Timóteo a não tomar somente água, mas colocar na água um pouquinho de vinho por causa das constantes enfermidades do estômago. Então talvez tenha sido por causa da enfermidade, ninguém sabe, mas por alguma razão Timóteo precisava reavivar o dom que ele tinha recebido pela imposição do próprio apóstolo Paulo. O autor fala isso aqui. Pastor, o que tem a ver reavivar o dom com lembrar do passado? Muita coisa. Quantos de vocês já pensou em parar? Irmã Fátima? Talvez a senhora tenha pensado em parar algum dia. Talvez a minha irmã tenha pensado em parar algum dia. Ou até continuar vindo para a igreja, mas deixar de lado o ministério de cântico, o ministério da palavra, ou qualquer outro ministério. Eu, inclusive, já pensei em parar também. E não escondo isso dos irmãos, já pensei em parar também. Mas quando trazemos a memória, o que a Bíblia diz? Que nós devemos trazer à memória aquilo, esperança. Então, quando você pensa em desistir por alguma razão, por alguma circunstância diversa, o Espírito te faz lembrar de onde Deus te tirou. Olha quem você era, olha quem você é em mim hoje. Olha o lamaçal de pecado que você vivia. Olha a situação deplorável, vergonhosa e vexatória que você vivia. Olha a miséria que você vivia. Olha aí a tristeza e as decepções que você vivia. Agora o Espírito Santo falando conosco isso. Agora faz um paralelo. Busca lá 10, 20, 30 anos atrás e faz um paralelo com quem você é hoje. Olha como você avançou. Quando eu falo em avançar, eu falo em todos os sentidos. Olha no lugar que Deus colocou cada um de nós.
Aí, se voltarmos, vai acontecer como o filho pródigo. Ele retrocedeu, ele não só pensou, ele retrocedeu, literalmente chutou o balde, abandonou o dom que havia sobre ele, abandonou a presença de Deus e foi viver dissolutamente. Foi bom ou foi ruim para ele? Deus, foi bom ou foi ruim? A ponto dele viver o que ele viveu, que todos nós conhecemos a passagem bíblica, e ele fala: irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, faze-me um dos teus jornaleiros apenas. Simplesmente eu quero voltar a ter o que eu tinha antes. Eu errei, quero voltar agora a viver tudo aquilo que eu vivia contigo. Então, voltando para a questão de lembrar. Lembrar é muito significativo para nós. Nós temos sempre que lembrar quem éramos e quem somos hoje. Você sabia por que as festas judaicas foram instituídas? Quem sabe? O microfone vai até você e você pode falar tranquilamente. Deus instituiu as festas judaicas. Uma das razões foi para que o povo nunca esquecesse de onde eles tinham saído. E o que isso significa? Muita coisa. Por quê? A festa mais importante do povo de Israel, Páscoa. Quando eles matavam, não é a Páscoa que nós comemoramos hoje, é diferente. Quando eles matavam o cordeiro, preste atenção, foi instituída em Êxodo capítulo 12. Então, quando ele fazia todo aquele ritual de matar o cordeiro, de comer aquele cordeiro, e tinha todo um procedimento ritualístico, do que ele lembrava? Eles estavam no deserto e praticavam a Páscoa. Quando entraram em Canaã, continuaram a praticar a Páscoa. Sabe por quê? Deus falou: vocês vão fazer isso por gerações perpétuas. E vossos filhos perguntarão: pai, por que isso? E vocês então irão narrar para eles: filho, essa festa nos remete à época que nós éramos escravos no Egito. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, com mão forte nos tirou de lá e nos trouxe para a terra que agora habitamos. Então, essa festa fazia lembrança da libertação. Tinha uma festa muito significativa e muito importante também, na festa das cabanas, que eles lembravam que viveram em cabanas no deserto. E muitas outras festas faziam com que eles lembrassem do que eles foram, do que eles eram. Só assim eles olhavam para o céu e glorificariam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem está entendendo, irmãos? Então, lembrar das coisas passadas é muito bom. Das coisas ruins não, mas das coisas boas você lembra. E aí isso te ensina a valorizar mais Deus na sua vida. Aí você olha e fala: puxa, eu vivi assim, hoje eu estou assim. Então você olha para o céu e glorifica Deus, o seu estado atual. Você olha para o espelho e vê o milagre que você é. Aí você se remete para o passado: puxa, eu era assim, Deus me fez assim. Somente um Deus todo-poderoso teria o poder de me transformar e me fazer um ser tão diferente que eu sou hoje. Aí você chega até a dizer: poxa, com as minhas forças eu nem conseguiria. Mas Deus, com seu Espírito transformador, me transformou em um novo homem e uma nova criatura. Dando prosseguimento, encontrei alguém com uma paixão pelas almas. Nesse subtópico aqui, irmãos, o que o autor fala? Você que já leu na sua casa, ele narra o seu passado. Ele fala porque ele era médico. Dag Miller, ele é, inclusive, não morreu, mas ele estava na faculdade quando nasceu essa paixão evangelística pelas almas. E nesse subtópico aqui, se você já leu ou está lendo agora, você vai ver que é basicamente isso que eu estou falando. E ele conversa com um amigo dele a respeito de fazer a obra de Deus. E quando ele está conversando com o amigo dele,
ele percebe que o amigo dele tem a mesma paixão pelas almas que ele. Quem está entendendo? Então, aí que nasceu o ministério dele, porque ele hoje é um líder de um grande ministério na África. Então ele se formou em médico e não foi exercer a profissão de médico. E sim foi o quê? Exercer não a profissão, mas um chamado evangelístico, porque o chamado falou mais forte do que a própria profissão dele. E sempre que, segundo ele quer sair dos trilhos, ele lembra dos primórdios, dessa conversa que ele teve com esse amigo de faculdade, como tudo iniciou, como tudo começou dentro do seu ser, dentro da sua alma, na sua mente. Amém, presbítero? Isso dá força para que ele nunca saia do propósito, nunca saia dos trilhos, nunca saia da posição que Deus o chamou. Exemplo. Imaginemos que eu pense, não, eu não vou mais ministrar às sextas-feiras. Eu vou fazer outra coisa, eu não quero mais. Aí Deus, o Espírito Santo, vai me fazer lembrar. Quando eu tinha 16 anos, lembra que tu me pedia sabedoria? Lembra que você no espelho, você ficava ensaiando as suas pregações? Um dia eu vou pregar, um dia eu vou ensinar. Lembra que no dia que você lia a palavra e me pedia para que eu te ensinasse a Bíblia? Eu te ensinei agora você quer abrir mão do chamado que eu te dei? Mas é impressionante, eu esqueço tudo. Você mandar eu comprar 5 itens no mercado, eu tenho que anotar. Hoje, eu fui ao mercado, minha mãe falou assim, não vai anotar não? 5 itens. Porque ela sabe como eu sou. Eu falei, não mãe, não vou anotar não. E a pedrinha do vaso? Mãe, eu não esqueci, eu não comprei porque não tinha no mercado. Ela ficou rindo. Irmãos, impressionante, eu esqueço tudo, mas a Bíblia eu não esqueço. Eu posso falar para você, não é soberba, eu posso falar aqui uns 100 versículos de cabeça. Tem passagem que eu falo 10 versículos direto. Para mim é impressionante. Mas eu não tenho que me vangloriar, porque eu tenho absoluta certeza que isto é dom de Deus. Amém. Eu esqueço tudo, mas não esqueço passagens bíblicas. Não esqueço a Bíblia. Porque isso é dom. Então, como eu pedi a Deus um dia essa sabedoria, esse entendimento, e abriria a mão hoje disso. Então, quando você lembra do seu passado, das suas experiências, isso te fortalece a você prosseguir no propósito. Você acha que Moisés não pensou em parar? Pensou. Mas quando ele pensava em parar, ele lembrava de que Deus o tirou de um rio. Certamente alguém contou para ele essa história. Olha, tua mãe houve uma matança, você foi o único sobrevivente, e o rei não te matou porque tua mãe te colocou no cestinho, no rio, e a probabilidade de você sair vivo dali era mínima, mas a filha de Faraó te encontrou, e você foi criado com a filha de Faraó. Hoje você é um grande líder. Certamente quando ele estava lá no deserto, com aquela dificuldade toda, ele deve ter pensado, presbítero, mas o Espírito o fazia lembrar de onde ele tinha saído. Por isso que Moisés, tirado das águas, ele foi tirado das águas. Lembra de onde Deus te tirou nessa noite? Faz uma análise da sua vida. Estamos falando de análise, não é isso? A lealdade requer o que, irmãos? Análise. Então, o que é análise? É você verificar minuciosamente os fatos, aquilo que ocorreu, os fatos, uma história. E hoje é dia de análise. Então ele fala exatamente isso. Quando ele quer sair dos trilhos, ele lembra dos primórdios. Amém, Daniel? Amém. Cuidado com o pastor Dag. Quem tem o livro pode ler, por favor? Ou em PDF, ou o livro impresso. Alguém tem? Cuidado com o pastor Dag. Presbítero, pode ler para a gente? O microfone vai até você, calma aí. Ele disse, cuidado com o pastor Dag. Meu amigo replicou, por que você está me dizendo para ter cuidado com ele? Ele respondeu, ele está no ocultismo. O quê? Você deve estar louco. Meu amigo leal continuou, você sabe há quanto...
Judas era discípulo, mas era o quê? O traidor. Então não espante, irmão. Você que está começando agora, meu primo inclusive, é um principiante. Tem o quê? 6 meses? 6 meses? Fomos ao monte orar, levei meu primo, ele está em testemunha, fui afrontado pelo pastor no monte. E para explicar para ele isso? Estou mentindo? Estou mentindo? Foi verdade? Fui afrontado. Aí eu desci do monte e expliquei para ele. Tentei tirar da cabeça dele isso e tentei mostrar para ele que o homem é falho. Que ele tinha que olhar para Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que não tem pecado. Se você olhar para a Bíblia, homens pecaram, pastor. O único que não pecou foi Jesus. E existe homens comprometidos com a palavra, com o reino. É mentira do diabo de que todos os pastores são ladrões. É mentira. O diabo tenta introduzir isso, inclusive na mente de alguns cristãos, lamentavelmente. É mentira, irmãos. Existe homem de Deus comprometido com a palavra, com o reino, que não troca a sua honra por absolutamente nada. Ainda existe profeta em Israel. Eu conheço. Quem conhece aqui? Eu conheço. E um inclusive está diante de nós, é nosso pastor Ivani, um homem de caráter, que é líder juntamente com o pastor Miquel, que é o segundo também, que é um homem de caráter. Não está aqui, mas eu posso fazer menção dele. São homens de Deus. Mas não significa dizer que não tem falhas. Não estou falando que são homens perfeitos. Uma coisa é homens perfeitos, outra coisa é homem de caráter. Estou falando homem de caráter. E eu tenho orgulho de tê-lo como meu pastor. Não é porque eu estou diante dele. Não é porque eu estou diante dele. Graças a Deus o que eu tenho é coragem de falar a verdade. Se não fosse, eu não falaria. Eu falo porque eu sei o que eu estou falando. E defender o pastor Dag porque conhecia o caráter. Você não vai defender quem você não conhece. Ele defendeu porque ele conhecia que o Dag era um pastor de caráter. Irmãos, não tenha medo. Se alguém vier falar de você, fofocar a respeito de um pastor cujo caráter você conhece, retruca. Isso que você falou não procede não, isso é mentira, isso é fofoca. Apesar de que homem de Deus não precisa que ninguém o defenda, porque o próprio Deus é testemunho dele. Amém. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8:1: quem tentará acusações contra os eleitos de Deus, pois é Deus que os justifica. Quando você tem um caráter polido, você não precisa que ninguém dê testemunho de você, o próprio Deus fala por você. Jesus, quando estava pregando, ele falou: o que foste ver no deserto? Um profeta? Digo-vos, muito mais que profeta. Nascido de mulher, ninguém é semelhante a ele. De quem Jesus estava dando testemunho? De João Batista. Por quê? Porque Jesus sabia quem era João Batista. Quando as pessoas falam para mim, uma irmã: poxa, meu esposo falou, estou te chamando de Edson aqui, mas meu esposo falou comigo que você é pastor. Eu: não, continue me chamando de Edson Silva, não tem problema não, eu não faço questão. Eu estou preocupado, irmãos, o que Deus pensa de mim, não o que os homens pensam de mim. Qual é a nomenclatura que vão me dar? Uns me chamam de Edson, outros de irmão Edson, outros de abençoado, uns de pastores, outros não são de brincadeira, chamam de reverendo. O importante é o que Deus pensa de você, quem você é nele. Tem gente que quer ser doutor, apóstolo, reverendo e não é diante de Deus absolutamente nada, e quer exigir ainda honra. Um certo ministro do Supremo repreendeu o advogado. Eu achei aquilo absurdo, porque ele foi chamado de Senhor. Coloca no YouTube. Ele não quer ser chamado de Senhor, é pouco. Enfim, os homens querem muita coisa que não merecem. E o Filho de Deus foi intitulado de servo. Eu sou o vosso servo, lavou os pés dos discípulos. E os homens querem ser aplaudidos sem merecer aplausos. Analise o indivíduo em questão. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Quem está te trazendo a fofoca?
Analise ele. Para permanecer leal por longo tempo, você precisa fazer uma boa análise do indivíduo em questão. Paulo diz que Timóteo deveria permanecer nas coisas nas quais ele for instruído. Acima de tudo, Timóteo deveria lembrar o tipo de pessoa de quem ele aprendeu as coisas que sabia. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Quando as pessoas começam a trazer todo tipo de história sediciosas e relatórios caluniosos, pense cuidadosamente sobre o que elas estão dizendo. Analise o indivíduo que está sendo criticado e se isso faz sentido. Isso é muito interessante, irmãos. A pessoa te trouxe a fofoca. Como eu falei, alguém veio até mim falar de uma pessoa que é um pastor. Eu fui retruquei porque eu conhecia a pessoa e conhecia a pessoa que ela estava criticando. Um grande defeito que nós cometemos, inclusive como cristãos. Ouvimos algo aqui, não analisamos nem a pessoa que trouxe a informação, nem a pessoa que está sendo criticada, e simplesmente levamos adiante aquela informação, denigrindo a imagem de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. A Bíblia diz que Deus odeia, Ele abomina quem fala mal do seu próximo. Quanto mais o teu próximo for justo diante de Deus. Isso é um perigo, irmãos. Fica para a gente uma reflexão. Vamos fechar mais a nossa boca, vamos cortar qualquer tipo de fofoca. Estou dentro do conteúdo de hoje, estou dentro. É o que eu acabei de ler agora. Analise quem está te trazendo as informações. E analise a pessoa que está sendo criticada também. Aí você dissemina uma calúnia, uma difamação de alguém que está inocente em casa sem saber de absolutamente nada. Agora inverte a história. Imagine se fosse você a pessoa de quem aquela pessoa estava falando. Você ficaria satisfeito? Certamente que não. Bom, dói muito, já falaram mal de mim, dói muito quando você é inocente e falam mal de você. Não sei se já falaram mal do senhor, presbítero, e já chegou no seu ouvido, provavelmente, né? Trabalha no trabalho, o senhor é líder, então é complicado. Os liderados é complicado, porque não tem como agradar todo mundo, gregos e troianos. Então, quando você se posiciona, sempre vai haver alguém que não vai discordar de você. Só discordar seria bom, mas a questão é que discordam daquilo que você faz e fala, ainda fala mal pelas costas. Eu sempre digo aqui, irmãos, o nosso pastor, não só ele, muita gente aqui que eu conheço é acessível. Tem alguma questão que você não gostou? Palavras, atitudes, procedimentos, irmão, não dissemine, não leva para a tua casa, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu vizinho. Vá até a pessoa. Ah, mas se for o pastor, vá até ele. Qual o problema, meu Deus do céu? O pastor é um ser humano igual a você, vai até ele. Pastor, o senhor fez isso, eu não gostei. O senhor falou aquilo, eu não gostei. Irmãos, a Bíblia diz, se tens alguma questão com teu irmão, antes de levar a oferta no altar, vai até ele. O pastor é um líder, mas também é o nosso irmão em Cristo. Jesus era o nosso irmão em Cristo, é o nosso irmão ainda. Então, se tens algo, para que não crie uma fofoca, para que não traga um problema para o corpo de Cristo, vá até a pessoa, irmãos, não tenha medo. Aquele irmão passou por mim e não falou, eu fiquei chateada, vai até ela. Irmã, a senhora está chateada comigo? Por quê? A senhora passou por mim e nem deu a paz, nem deu graça e paz. Poxa, irmã, me perdoa. Claro que não. Minha cabeça estava na lua, estava pensando em outra coisa. Mas me perdoa se eu lhe ofendi, a senhora falou comigo, eu nem te respondi. Olha que coisa simples de se resolver. O diabo, irmãos, faz ele desenha um dragão, sabe? Para colocar eu contra o pastor Edivaldo, para colocar eu contra o presbítero. Porque o diabo sabe que mesmo a gente aqui, congregados, mas dividido, a nossa força será pequena.
Quando a Bíblia diz que a casa dividida não subsistirá, não subsistir significa não ter a força original, perder a sua força. Então a igreja unida é uma igreja forte, triunfante. Uma igreja dividida é uma igreja que caminha capengando. Por quê? Porque os nossos alvos não estão direcionados. Nada apareceram e devoraram aqueles homens que brincou com o homem de Deus. Então não brinca com o homem de Deus não, cuidado. Você pode estar brigando e lutando contra o próprio Deus. Que é isso, pastor? É verdade. Quando as autoridades judaicas se reuniram para tentar frear os apóstolos que estavam pregando a palavra, levantou um doutor da lei chamado Gamaliel e disse: olha, não vamos mexer com esses homens não. Se essa obra for de Deus, que eles estão fazendo, se essa obra não for de Deus, não vai muito longe não. Mas se essa obra for de Deus, nós estaremos lutando contra o próprio Deus. E quem lutará contra Deus e prevalecerá? Atos 9, aparece o Senhor a Paulo e diz: Paulo, por que me persegues? Paulo não estava perseguindo Deus, Deus estava no céu. Então entenda que aquele que mexe com a igreja, aquele que mexe com os ungidos, está mexendo com o próprio Deus. Então abra um parênteses para tranquilizar o teu coração. Se tem alguém te perseguindo, tem alguém lutando contra você, a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Fecha sua boca. Há um Deus no céu que julga a tua causa. E se mexer contigo, está mexendo com ele. Fique tranquilo. Se é um vizinho, se é um parente, se é alguém no trabalho, não turbe o teu coração. Não peça também a morte dos teus inimigos não, pelo amor de Deus. Ore por ele, abençoa ele, mas Deus fará justiça, porque Deus, ele é justo. Às vezes queremos pagar com a mesma moeda, ou queremos se justificar, ou queremos tirar satisfação, e essa época já passou, irmãos. Época de menino, teu vizinho te afrontou, tu vai lá também afrontar. Não, essa época já passou, nós estamos em outro nível espiritual, nós entendemos que Deus julga as nossas causas. Durme em paz, enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando ao teu favor. Teu inimigo, se quiser te matar, Deus matará ele primeiro, fique tranquilo, isso é bíblico, isso eu posso falar com propriedade. Que isso, pastor? Deus mata? Claro que mata. Quer que eu cite aqui alguns exemplos? Eu cito para você. Entenda, se alguém quiser te matar, e não for o tempo de você morrer, Deus mata o teu inimigo primeiro. Isso é bíblico. Mas você orar para a morte dos teus inimigos é antibíblico. Mas Deus, por livre e espontânea vontade, se Ele quiser matar, Ele mata quem Ele quer. Pastor, cita na Bíblia exemplos. Cito. Só em Atos dos Apóstolos eu vou citar aqui 2 exemplos. Ele matou Ananias e Safira, e ele matou Herodes por não dar glória a Deus, foi comido de bicho. Então, irmãos, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor também. Amém? Amém. Então não mexa com os ungidos do Senhor não, que é perigoso. O pastor foi a uma casa noturna. Isso aqui eu acho que é a área mais delicada de se falar, e é o que nós temos que tomar mais cuidado, irmãos. Quem pode ler para a gente essa parte aqui? Ali, nosso irmão vai ler. Calma aí, irmão, ele vai levar o microfone para a senhora. Obrigado, tá? Amém. Um membro da igreja me disse certa vez que ele havia visto um dos meus pastores levando uma senhora a uma casa noturna. Eu pensei a respeito do que essa senhora estava dizendo por um momento, e então eu descartei o que ela disse, porque eu descartei aquela história como sendo frívola. Quando eu analisei a pessoa que estava me contando a história e o pastor em questão, senti que aquilo era uma acusação ridícula. Eu conhecia o pastor em questão por muitos anos e nunca tive motivo para duvidar de sua integridade. Porque eu deveria ouvir a ladainha
de uma pessoa frívola cuja agenda eu desconhecia. Claro, eu tomaria uma acusação como essa mais seriamente se ela tivesse vindo de mais de uma pessoa. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Lealdade exige análise contínua, face a acusações constantes, rumores e histórias difamatórias. Olha que coisa séria, irmãos. Como eu vou até um pastor sênior, falar que eu vi um pastor entrando numa casa noturna sem que eu tenha visto, irmãos, pelo amor de Deus. Olha que coisa gravíssima. Rapaz, e aconteceu. Tem coisa que acontece que você fica, meu Deus, isso aconteceu mesmo? Ele narrou no livro que aconteceu de fato. Foram até ele falar de um pastor da igreja dele, membro da igreja, inclusive a irmã, falar que viu. Ela viu, claro que ela não viu, ela viu alguém parecido, mas não viu o pastor. Olha que perigo, irmãos. Que coisa, pastor. Irmãos, vamos tomar cuidado. Nós podemos ser pegos nessa armadilha de trazer para o pastor uma inverdade e depois você arrumar problema para você mesmo. E for levantar os fatos não procedem. Aí você vai sair como um fofoqueiro, irmão. Ah, mas a blusa era igual. Quantas blusas iguais que tem? Ah, mas o carro era branco, o carro era preto. E era o tênis, era o pastor Edson, porque o tênis amarelinho igual dele. Irmãos, não só tem uma Maria no mundo, não. Essa irmã talvez tenha visto uma outra pessoa, mas não esse pastor de quem ela falou. Mas o pastor sabia quem estava trazendo a mensagem e sabia também quem era o pastor. Por isso que é bom a gente ter um caráter extraordinário, porque as próprias pessoas vão dar testemunho de você. Se alguém for falar um absurdo desse aqui contra você, não, pastor Edivaldo não, rapaz, está repreendido. Pastor Edson não, pastor Evani não, rapaz, foi uma outra pessoa, não aparecia, mas não era. Por isso, irmãos, que a nossa vida tem que ser uma carta lida. Por isso que a nossa vida, principalmente os homens de Deus, tem que ser muito transparente. Uma das qualificações dos bispos é ter bom testemunho das pessoas de fora. Interessante que quando instituíram o diaconato, Atos 6, é interessante isso, depois leia. A primeira qualificação deveria ser não cheio do Espírito Santo, nem cheio de sabedoria, e sim boa reputação. O que é boa reputação? É ser um homem de bom caráter, de quem as pessoas falam bem. Interessante isso. Porque eu sou cheio do Espírito Santo, prego, profetizo, falo em língua, interpreto, mas lá fora todo mundo não fala, aquele ali é só misericórdia. Prego bonito, canto bonito, falo bonito, interpreto, falo em língua, oro, mas minha família não dá testemunho de mim. No meu trabalho ninguém dá testemunho de mim. Não estou qualificado para ser nem servo de Deus. Então se preocupe com o teu caráter, porque isso que salvou, entre aspas, né? Isso que ajudou quando o pastor Dag fez análise. Irmã, não procede, eu conheço o pastor, é um pastor de caráter. E no final das contas, não era aquilo de fato que tinha acontecido. Então, muito cuidado naquilo que a gente leva adiante, principalmente de homens e mulheres de Deus, irmãos. Fica essa reflexão para a gente, pastor Edivaldo, nessa noite. Para todos nós, inclusive para mim. Uma certa feita, eu trabalhando, eu falei inclusive para alguns amigos meus, não tenho vergonha de falar aqui porque não fiz absolutamente nada. Eu literalmente, fomos ao estabelecimento para infracionar o estabelecimento, e era uma casa de prostituição, e literalmente eu e o fiscal da Conlurb na época trabalhávamos juntos. Entramos literalmente, as meninas fecharam a porta e ficamos lá dentro. Ele de frente com uma menina, eu de frente com outra menina, e a porta fechada. Se contar essa história ninguém acredita, mas eu contei para alguns amigos meus.
Então assim, imagine se alguém visse eu entrando ali, presbítero. Por isso que eu fiz questão de falar para alguns amigos meus. E daí, mas teve um propósito, pastor. Infraciona ou não infraciona o estabelecimento, a que estava diante de mim, ela colocou uma toalha lá, enfim. Eu fiquei olhando para ela, diante do Deus que fez os céus e a terra. Se eu estiver mentindo, o Senhor pode pesar a mão sobre mim e castigar até minha 4ª geração. Depois de fazer o procedimento ali de trabalho, eu olhei para ela e falei, olha, não foi à toa que Deus me trouxe aqui. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Ela me olhou. Eu vou aqui meio que parafrasear aquilo que eu falei, que eu não lembro exatamente para não ser mentiroso. Mas eu falei, Deus tem uma obra na sua vida, tem um plano, enfim, preguei para ela. A menina encheu os olhos de lágrimas. Sabe o que ela falou para mim? Foi de Deus você ter vindo aqui, essa mensagem é de Deus. Porque é a 2ª pessoa que fala isso para mim. Sabe o que ela falou? Para o meu esposo, eu estou cuidando de uma idosa. Olha, ó, tem uma forma especial. Deus tem uma maneira especial para... Eu comecei a falar coisas bonitas, maravilhosas para ela. Não precisa você vender o seu corpo. Deus tem algo melhor para você. E fui pregando, enfim, e saí dali. E onde eu quero chegar com isso, irmãos? Que ainda que você veja alguém entrando, você não tem direito de falar sem que você tenha prova concreta de ato consumado. Eu lembrei disso agora, falando, eu nem ia falar isso, eu lembrei disso agora. Porque imagine se alguém tivesse me visto entrar ali dentro. Mas ainda bem que existe um Deus no céu que tudo vê, que tudo sabe. Se Deus mandar para você... Eu lembro de uma história de um homem que deu para ele pregar para uma prostituta. Quem já ouviu essa história? E ele não foi. E daí quando ele foi, levantou da cama e foi. E quando ele chegou lá, a mulher já tinha morrido. Ele voltou para casa, contou para a esposa dele. A mulher dele chamou ele de covarde, porque ele não foi. Ele se justificou, mas a praça estava cheia. O que talvez as pessoas poderiam falar, me vendo pregando para uma prostituta. Às vezes estamos mais preocupados com a nossa reputação do que obedecer a Deus. Se Deus mandar onde você ir, você vai, porque Ele garante, Ele te justifica. O que adianta ter a aprovação dos homens para manter uma aparência de santo, de que está tudo bem com você, e na verdade, nas ocultas, você faz coisas terríveis. Por isso que é um Deus no céu que sonda o nosso coração, e é Ele que nos justifica. Deus mandar Ele garante, vai. Os espias, eles não se preocuparam com reputação, eles entraram dentro da casa de uma prostituta chamada Raabe. Essa mulher era uma prostituta. E ali Deus fez uma obra extraordinária na vida daquela mulher e na vida do povo judeu. Porque ela hospedou os espias enviados pelo Senhor. Então, irmão, se Deus mandar, pode ir que Ele garante. E Ele te justifica. Porque Ele sonda mente e coração e tudo vê. Amém? Vamos dar prosseguimento aqui. Essa parte aqui também eu achei interessante. Eu o apoiava até que, há alguns anos, um homem de Deus que eu amava foi acusado de cometer adultério com uma mulher membro de sua igreja. Eu havia ouvido esse pastor pregar e ensinar muitas vezes e havia sido tocado pelo dom de Deus em sua vida. Então, quando esse rumor foi confirmado, eu lhe escrevi uma carta encorajando-o. Enfatizei que eu ainda acreditava nele, apesar do que havia ocorrido. Olha, irmãos, que interessante. A Bíblia está repleta de testemunhos de homens que caíram. Eu podia citar aqui alguns para você. É mais clássico, né? Sansão, que se desviou pelas mulheres que ele se relacionou. Davi também, inclusive. Porém, a queda de um homem não pode o fazer réu do inferno. E nem nós temos que desconsiderar tudo quanto aquele homem fez. Entende, pastor? Não é porque um membro caiu que vamos o fazer réu do inferno, ou vamos excluí-lo. Nós não podemos fazer isso. O amor atrai. Você pode curar aquela pessoa se tornar maior.
Não é isso? Aquele jargão que a gente sempre usa, né? A glória da segunda casa. Embora em contexto totalmente diferente, mas a gente usa, né? Para quem às vezes errou, para quem veio de uma situação muito deplorável. E às vezes na hora de praticar o amor a gente não pratica. Nós erramos muito nisso. Lembra da mulher que foi pega ou surpreendida em ato de adultério? O que Jesus fez? Filipe, que é conhecedor da Bíblia. Jesus falou que... Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E no final o que Jesus falou para ela? Vai, Não peque mais. peques mais. O Senhor deu o quê? Uma oportunidade. Eu não estou falando das consequências do pecado. Estou falando. Todo pecado terá consequência. E terríveis. Nós estamos falando de Deus perdoar e da gente ter uma visão de misericórdia e de amor. Pastor Edson, a minha esposa, a Rosa, ela vê muita coisa no celular. Então ela saiu no celular uma coisa, um pastor engravidou 2 meninas e disse ainda que era obra do Espírito Santo. Pode isso? Absurdo, né? Uma blasfêmia, inclusive. Uma blasfêmia. E não só isso, mas muitas outras coisas que nós temos visto e o povo está falando que é normal e é absurdo. Acusar o Espírito Santo. Por isso que eu falei, é uma blasfêmia. E o pastor aqui em questão, ao meu ver, ele não errou, porque ele quis apoiar o pastor, ou quis encorajar o pastor a continuar na sua caminhada, porque depois dessa queda, muitos não conseguem se reerguer, porque é uma vergonha muito grande. E o pastor meio que tentou fazer essa mediação de alguém que ia incentivá-lo a continuar. Só que ele teve a surpresa, porque o pastor continuou nessa prática. Porque eu sempre digo, uma coisa é você pecar isoladamente, uma coisa é você já ter um histórico de pecado, uma coisa totalmente diferente. E isso que aconteceu com esse homem aqui. Eu o apoiava até que eu descobri que ele não abandonou o adultério. Olha que absurdo que nós vamos ler aqui agora, irmãos. Quem pode ler essa parte pra gente? Uma garota no quarto do hotel. Embora muitas pessoas tenham criticado aquele pastor no auge do escândalo, eu constantemente o defendia tanto em público como em particular. A Bíblia diz que o homem justo cai 7 vezes e levanta novamente. Portanto, achei que ele iria erguer-se de novo. Porém, poucos anos depois, algo aconteceu que me levou a desviar minha lealdade dessa pessoa. Visitei esse ministro em um hotel. Eu tinha uma mensagem para ele. A recepcionista me mostrou o quarto no qual o ministro estava. Fui até a sua porta e bati. Alguém chegou até a porta e a abriu. Era uma moça seminua, com uma toalhinha de papel que ela segurava na frente do seu corpo. Fiquei surpreso. Ah, o pastor está? Perguntei e continuei. Tenho uma mensagem para ele. Ela sorriu com doçura e disse: sim, ele está na cama. Balbuciei rapidamente a mensagem e saí aturdido. Conforme caminhava para fora do hotel, eu me perguntava: o que estaria fazendo aquela jovem despida dentro do quarto de hotel do meu homem de Deus? Esse homem não estaria cansado de escândalos? Analisei a situação. Anos após o escândalo, esse pastor ainda estava envolvido em comportamento questionável e imoral. A partir daquele momento, minha lealdade para com aquele indivíduo cessou. O pastor de quem falamos anteriormente é esse mesmo aqui. O pastor teve compaixão dele, tentou ajudá-lo, mas o pastor chegou à conclusão que ele não poderia colocar o caráter dele à prova. Porque, analisa comigo, se você se posiciona defendendo alguém que vive na praticidade de um pecado grave como adultério,
você se torna um dele. Então, o que o pastor Dag disse? Eu não vou pôr o meu caráter à prova. A Bíblia diz para não sermos coniventes com as obras infrutuosas das trevas, e sim reprovai-as. Como eu posso defender alguém que está na prática de um pecado gravíssimo como adultério? Isso é muito sério. Você não pode defender. Ah, mas eu amo muito. Não, você não pode colocar as emoções acima da razão e acima de princípios bíblicos. Ainda que seja o teu filho, você tem que reprovar. Não, porque é meu filho, eu vou fazer como Eli. Eu vou ignorar o pecado dos meus filhos. Eu vou deixá-lo exercendo o ministério. Isso acontece muito aí fora. Ah não, porque é filho do presidente, pode continuar, não tem problema não. Sabe que a Bíblia diz que Deus não dorme? Aquilo que o homem semeia, ele planta, Gálatas 6, 7. A Bíblia diz em Provérbios 15, 3 que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Salmo 139, a partir do versículo 1, fala dos atributos de Deus. Que Deus sabe até aquilo que você está pensando agora, aquilo que está no seu coração, Ele te sonda e sabe. Deus sabe se você é um crente autêntico ou não. Deus sabe se você está em adultério ou não. Deus sabe se você é um 7-1 ou não. Deus sabe se você é um roubador ou não. Deus sabe de tudo, ninguém engana Deus. E eles continuaram oba-oba, até que um dia foram para a batalha, perderam a arca de Deus, ambos os filhos, Ofni e Finés, morreram. Uma de suas noras tem um filho prematuramente, e coloca o nome do filho de Cabor, que significa foi a glória de Israel, né? Porque eles perderam a arca significava a glória, a presença de Deus. Eli na cadeira tem um tombo, que é o pescoço, e morre também. Então olha a consequência dos pecados quando eles são encobertos. Então ainda que esteja o teu filho, voltando aqui para a questão, você não pode acobertar, você tem que reprovar o adultério. Ah não, meu filho pode dormir no quarto com a minha norinha, não são casados, não tem problema não. Não, você tem que reprovar, tem que se posicionar. Não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Filho das pessoas tem uma sentença dura, mas meus filhos não têm uma sentença dura? Não pode. Mas alguém da família, eu vou cobertar? Não podemos. Nós não podemos jamais, irmãos, ser coniventes com obras infrutuosas das trevas. No momento em que o pastor analisou e viu que o pastor não era um fato isolado, ele tinha um histórico de adultério e de práticas pecaminosas, ele deixou de dar testemunho. Como você vai dar testemunho de mim, Edson Silva, se o meu caráter é duvidoso? Você não pode. Tem até acreditado, né? Por ele eu coloco a mão no fogo. Então, você não pode pôr a mão no fogo por quem tem um caráter duvidoso, ou por quem você já sabe que vive na prática do pecado. Aí, sabe o que vai falar? Ah, mas fulano de tal coberta ele, ou fulano de tal coberta o pecado dele. Já ouviu muito isso? Não, irmão, se posicione, como Dag se posicionou. A partir de hoje, eu não me mantenho mais leal a ele. Por quê? Ele não é digno da minha lealdade. Eu acabei de dar testemunho aqui de algumas pessoas, não dei? Pastor Miquéias, Pastor Evanir, presbítero, pessoas que eu conheço o caráter. Eu não posso dar testemunho de quem eu não conheço. Posso colocar o meu caráter à prova por pessoas cujo caráter eu não conheço. Então nunca defenda quem você não conhece. Quem pode ler? Para a gente dar prosseguimento e a gente fecha. Analise a forma das palavras que você tem ouvido. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvidos. 2 Timóteo capítulo 1, 13. Você deve verificar
o que os pastores estão pregando do púlpito. É correto? É a palavra? Isso irá ajudá-lo a saber se você permanecerá leal a eles ou não. Ora, estes foram mais nobres, examinando cada dia nas Escrituras. Atos 17:11. Você também deve comparar o que eles estão pregando atualmente com aquilo que costumavam pregar. Isso é porque alguns começam com pregações bíblicas e acabam com todo tipo de doutrinas misteriosas. Quando não é mais a palavra de Deus, você deve abandonar o desertor. Seu pastor está pregando a coisa certa? Só até aí, Felipe. Obrigado. Mas exatamente o que eu falei. Como que você vai ser leal a um pastor que não prega a verdade? Ah, não, tem aquela pessoa que fala, não, eu sigo ele cegamente. Não, está errado. Seguir cegamente só Jesus, que você não vai tropeçar nunca. Mas o líder pode errar, por que não? Cito vários líderes que erraram. Moisés errou. Pedro errou e foi repreendido por Paulo. E muitos outros líderes erraram. Então você tem que analisar. Inclusive tem aqui uma referência bíblica, Atos 17:11. Olha o que esse povo aqui fazia, irmãos. Eles não seguiam cegamente o que Paulo falava, o que os apóstolos falavam. Pelo contrário, eles examinavam para ver se estava tudo de acordo com a palavra. Quem achou pode ler. Atos 17:11. Isso. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda evidência, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Como isso, muitos deles creram, mulheres pregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram-no trazendo a ordem a Silas e a Timóteo, para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Amém. Olha o que o povo de Bereia fazia, irmãos. E nós temos que fazer isso também. Você anota aquilo que é pregado às quartas, aos domingos e às sextas-feiras? Você anota? Na dúvida, você já vê até a mim? Pastor, aquilo que o senhor falou lá, acho que não está na palavra não, o senhor pode me explicar direito? Porque aqui diz uma coisa, o senhor pregou outra. Quarta-feira, Miquel acabou de pregar. Chama ele. Miquel, não entendi essa parte da pregação, você poderia me explicar direito? A Bíblia diz aqui que é água, você disse que era vinho. Tem que ser assim, irmãos. Nós temos que ser criteriosos. Não. Miquel é uma bênção e eu acredito de olho fechado em tudo que ele está falando. Está errado. Tem que examinar. Paulo, os discípulos, apóstolos, o povo de Bereia analisou. Examinava aquilo que eles estavam pregando. Você precisa fazer isso. Isso chama-se ser diligente. Não, pregou, eu vou guardar. Aí você comete um outro erro, pastor Divaldo. Ah, mas foi o Miquel que falou. Não é para quem tem mais intimidade, mas foi o Miquel que falou na quarta-feira. Tá, ele falou, mas está escrito? Eu não sei não, eu sei que ele falou. Se está escrito, eu não sei. Tem que ser o que está escrito, irmãos. É o pastor Edson, o pastor Evani, pode ser quem for. Pastor Vando, que é nosso líder sênior. Não é o que quem está no púlpito fala, é o que a palavra diz. Pode ser quem for, pode ser eu inclusive. Por isso que Paulo falou ao povo de Gálatas: ainda que eu mesmo vos pregue outro evangelho, não creais. Ainda que eu mesmo. Então não importa quem seja,
O exame, a análise tem que ser feita em qualquer mensagem que é pregada. Afinal, homens cometem erros. E você não pode perpetuar erros de pregadores. Ah não, porque fulano falou, aí você vai e passa lá para alguém. Aí se alguém passa para alguém, daqui a pouco vai virar um jargão, algo que não está na Bíblia. O teu filho até falou na sexta-feira, salvo engano, que ele disse que não está, a gente fala, mas não está na Bíblia. Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. E tem muitas outras frases formadas, nós formatamos e lançamos, mas que não está escrito. E chegamos ainda ao absurdo de falar, não está escrito, não está escrito. Vem como estás. Então, Vem como estás. talvez você está parafraseando, não está escrito qual capítulo e qual versículo. Não, está escrito aqui. Então tá bom, se está escrito, ninguém pode ir contra a verdade senão a favor dela. Se está escrito, todos têm que se render, meu irmão, é a Bíblia. A Bíblia é a verdade absoluta, infalível e inerrante. Pode falar, né? Uma vez eu fui advertida, tem muito tempo, mas uma frase que eu escuto muito falar, mas eu fui advertida em amor, que eu disse que nenhuma folha cai sem a permissão. Não, está na Bíblia, mas isso não está na Bíblia também. Ela é muito falada. Não deixa de ser verdade. Não deixa de ser uma verdade, mas está na Bíblia. Não. Fala, e realmente, não cai uma folha da árvore sem que Deus não... Isso é fato, isso é uma verdade absoluta. Agora, aonde está escrito isso? Ah, pastor, não achei. Então não diga que está na Bíblia. Diga que Deus pode saber de tudo, inclusive de todas as folhas que caem. E de fato, nenhuma cai sem que Deus permita. A senhora não está errada, mas a senhora não pode falar que está na Bíblia. Se a senhora falar que está na Bíblia, alguém vai falar, irmã, então me mostre. Aí a senhora vai ter trabalho de ter que falar para a pessoa uma coisa que não está na Bíblia. Quem está entendendo, irmãos? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar, inclusive, alguma coisa? Pastor, eu quero falar 3 minutinhos. Dentro daquilo que nós estamos falando. Eu quero falar dentro disso aqui que foi acabado de ler. Pode ficar à vontade, 3 minutos. Não, vai ser bem rápido. Ele falou assim, Paulo, né? E logo os irmãos enviaram, perdão, mais embaixo. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas, enfim. O que acontece? Aqui Paulo está elogiando esses homens, porque de bom grado eles receberam, porque eles entenderam, eles olharam o que Paulo estava falando, que estava ali na Escritura, e eles entenderam, por isso que eles receberam, por isso que ele fez essa comparação. Eu achei muito interessante isso. Ele faz uma comparação com os tessalonicenses de Tessalônica. Ele fala, esses homens, eles receberam a palavra de bom grado, porque eles entenderam. E isso aí, eu costumo dizer, né, que até na nossa vida, né, na caminhada, a gente vai escutando grandes homens de Deus falando, né, e assim, e aí naquele momento, a gente não entende. Por quê? Porque, ou na verdade até entende, mas não recebe. Por quê? Porque faltou o quê? O analisar na própria palavra. Entende? E assim, o que me chamou a atenção nisso é interessante que Paulo elogia aqueles homens. Só isso que eu queria compartilhar. Nós temos que examinar as Escrituras. Temos que estudar as Escrituras. Paulo disse, eu lembro para quem foi, salvo engano, foi aos Hebreus, ou o povo de Corinto, pelo tempo deviam ser mestres, mas ainda vocês têm necessidade de ser alimentados com leite, como bebês. Então nós precisamos mergulhar mais nas Escrituras, nós precisamos aprender mais da palavra, nós precisamos examinar, estudar, vir às sextas-feiras, pesquisar, ler a Bíblia em casa, anotar. Tem pessoa que não lê a Bíblia durante o dia, eu acho um absurdo. Eu chego para minha filha de 14 anos, ler a Bíblia hoje, não li ainda. Eu não consigo, para mim isso é inadmissível. Eu não consigo entender como uma pessoa que é cristã evangélica e não ler a Bíblia. E tem que mandar, tem que falar, não, você tem que ler, aí tem que explicar a razão pela qual ela tem que ler, o porquê. Aí tem que ter todo o amor, toda a paciência para ir encaixando direitinho, né? Para que ela entenda que
Eu até brinco com ela, ela é fofinha, eu falo, olha, sua alma tá desnutrida, filha, ela é igual criança, só sabe rir. Seu corpinho tá fofinho, tá alimentando bem a carne, mas e o espírito? Aí leva na brincadeira também, ó, seu espírito tá magrinho, você tem que ficar como o seu espírito. O teu espírito tem, não, porque ele é fofinho, eu falei, tem que ficar como o teu espírito, mas ele precisa ficar cheinho, o seu corpo como ele está agora, brincando com ela. Então, irmãos, é uma pura realidade, nós temos que ler a Bíblia. E aprendeu com os outros, irmãos. Não tem essa aqui, mestre é o Espírito Santo, a gente aprende, né, pastor? Eu aprendo com o pastor aprende comigo, eu aprendo com o pastor Edivaldo, ele aprende comigo, a gente vai mutuamente se edificando. Ninguém aqui é maior que ninguém, a gente aprende todos juntos e todos vão crescendo para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Por isso que a oportunidade é dada. Se você quiser, pastor, eu quero falar aqui 5 minutos dentro desse assunto aqui. Você vai ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, traga para nós. Tenha a sua oportunidade, não tem problema. Aqui é uma aula participativa, onde todos nós aprendemos juntos com o Espírito Santo. E o pastor Edivaldo vai falar agora e depois eu passarei para o nosso pastor Evani. Eu até brinquei com minhas filhas, né? Às vezes quando elas eu falava que eles têm uma palavra de Deus, e eu sempre brincava com elas de uma maneira muito carinhosa. Internet 10, escola dominical 0. Elas ficavam analisando. Porque os crentes vivem muito no louvor e muito pouca palavra. Aí, para mim não corrigir elas com falta de sabedoria, eu sempre brincava com elas. Olha aí, internet 10, escola dominical 0. Isso foi entrando no coração delas e elas começaram a ler a palavra do Senhor. Que a palavra dura ressuscita a ira, mas a branda desvia o furor. E as minhas filhas passaram a ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Está dentro daquilo que estamos falando, que nós temos que analisar aquilo que está sendo pregado, para você poder ser leal, então, ao teu pastor. Leal é concordar, enfim. Alguns ministros têm se afastado da corrente principal das doutrinas bíblicas em direção a versões extremadas de algumas verdades fundamentais. Há grandes verdades sobre o Espírito Santo, oração, prosperidade, etc. Porém, todas elas podem ser distorcidas e mal interpretadas. Muito interessante. Eu posso pregar um texto e não distorcer. E um outro pregador pode pregar o mesmo texto e distorcê-lo. Paulo disse que nos últimos dias pessoas introduziriam heresias entre nós. O que é heresia, pastor? São inverdades, aquilo que não está na Bíblia, aquilo que parece ser bíblico, mas não é. Exemplo, há doutrinas por aí que fala que não há inferno. Isso é bíblico ou antibíblico? Isso é uma heresia. Outra, que o Pai, Filho e Espírito Santo não são a única pessoa, ou seja, que não há trindade. Quem já ouviu falar dessa doutrina? Que só vão para o céu 144 mil. Quem também ouviu? Então você pega texto sem contexto e cria um pretexto. Você força ao seu bel prazer uma passagem bíblica, e isso é muito fácil. Compete a nós estarmos atentos, para a gente poder discernir. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que parece ser verdade é de fato. E se você não conhece a Bíblia, se você não examina, se você não estuda, você vai cair facilmente nas heresias que são pregadas por aí, irmãos. Precisamos conhecer mais a palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer. O conhecer é gradativo. Ninguém sabe tudo, ninguém é dono da verdade. Eu sei um pouquinho, mas tem o Daniel, o irmão Daniel, que sabe mais um pouquinho, e a gente vai o quê? Agregando conhecimento. E a gente vai crescendo juntos para a glória de Deus. E é isso que o pastor está falando, que nós temos que tomar cuidado com aqueles que não pregam verdades. Usam a Bíblia, mas distorcem as verdades bíblicas. Exemplo, é pecado ter prosperidade, irmãos? É pecado?
Eu posso citar aqui, Nana, várias pessoas que foram ricos na Bíblia. Os mais notáveis: Salomão, Abraão, Jó, eram ricos. Só que, olha como eu posso distorcer facilmente a minha pregação. Venha para Jesus, que Deus pode te dar riqueza. É uma verdade ou é uma mentira? É uma verdade. Venha para Jesus. É uma verdade ou não é? É uma verdade. Venha para Jesus que Ele vai te fazer rico. É uma mentira. Duas palavras ditas de forma diferente. Vem para Jesus que Ele pode te salvar. Não, Ele salva. Então existe a doutrina da prosperidade na Bíblia. Você pode pregar sobre prosperidade. Mas qual é a forma que você vai falar da prosperidade? Traga o teu tudo que Deus vai te fazer rico. Está na Bíblia? Se eu te falar, ser fiel no pouco, que Deus pode te colocar no muito e te fazer até rico. Pode, Ele pode fazer o que Ele quiser rico. Vem para Deus, traz a tua maior oferta, porque se você dá o teu tudo, Ele vai te honrar com a casa, com o carro importado. É bíblico? Não, então eu posso distorcer. Qual é a mensagem principal do Evangelho? A mensagem principal do Evangelho é salvação, irmãos. Salvação. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua, as demais coisas, essas demais coisas competem a Deus e não a nós. Aí dentro dessas demais coisas, se Deus quiser te fazer rico, Ele faz. Ele é dono do ouro e da prata. Mas falar que você vai vir para o Evangelho e vai ficar rico, vai ter uma casa de frente para a praia, um carro importado, é uma mentira, é uma inverdade. Então não vamos distorcer a palavra do Senhor. Alguns pregadores são astutos. Alguns pregadores são ardilosos com as palavras. A Bíblia diz que eles desviam o coração dos simplórios com suas máximas sonoras. Não os deixe prosseguirem com suas pequenas frases astuciosas. Conteste o que eles dizem. Qualquer coisa que você fala deve estar de acordo com a palavra escrita. Se não estiver em harmonia com a palavra, então ela é inaceitável. Viu, irmãos? Ah, mas é o pastor Edson que está falando, então eu não vou refutá-lo. Meu Deus do céu, eu sou Deus por um acaso? Eu posso ser repreendido, eu posso ser refutado, eu posso ser admoestado, por que não? Pedro, quem era Pedro? Um pastor. Quem era Paulo? Um apóstolo, um pastor também, um evangelista. Paulo visualizou que Pedro, um pastor, não estava tendo um procedimento adequado. Paulo repreende Pedro. E a Bíblia diz que Pedro calou-se porque estava errado. Se você for repreender um homem de Deus, ele estando errado, ele não quiser ouvir a repreensão, isso é um grande sinal de que ele está longe do propósito. Porque a Bíblia diz que o sábio aceita a repreensão e torna-se mais sábio. O louco rejeita a tua repreensão e te ignora. Quem diz que pastor é irrepreensível? Embora dentro das qualificações dos pastores estejam lá, sejam irrepreensíveis, você pode por algum momento errar. Aí errando, você se tornou repreensível. Alguém poderá te repreender tranquilamente. Mas tem muitos pastores que não aceitam a tua repreensão, porque são carnais e estão longe do propósito, são soberbos. Porque se fosse humilde, abaixaria a cabeça como Davi. Davi, quando foi repreendido, ele abaixou a cabeça e disse para o profeta Natan: pequei somente, contra o Senhor pequei. Agora, aqueles que se acham tal, vou falar que você está endemoniado, está na carne, não vai ouvir a sua repreensão. Apartai-vos desses que se dizem homens de Deus, porém não são. Têm aparência de piedosos, porém negam o poder e negam a presença de Deus.
independente de quem você seja, pastor, evangelista, profeta, apóstolo, você nunca pode ir contra uma repreensão divina. Nunca. Amém, irmãos? Ele pregava a sua opinião. Eu posso pregar a minha opinião, irmãos? Quem pode ler essa parte pra gente? Ele pregava a sua opinião. Misericórdia. Ninguém? Então eu vou ler. Geralmente prego minha opinião ou prego a palavra. Eu estava certa vez em uma reunião com um grupo de pastores na minha cidade. Um deles disse: quando pregamos em nossa igreja nas manhãs de domingo, normalmente apresentamos nossas opiniões. O pastor Dag perguntou: você disse que prega sua opinião? Sim, nós todos pregamos nossas opiniões. Ele insistiu. Eu o desafiei ali mesmo. Devemos pregar a palavra de Deus e não as nossas opiniões. Há uma diferença entre a sua opinião e a palavra de Deus. Não aceite simplesmente o que qualquer um diz por causa de quem ele é. Falei um tempo atrás, né? Inclusive, dei o exemplo do evangelista Miqueias. Não foi o Miqueias que pregou e eu cegamente ouvi e não examinei, porque ele é homem de Deus e sei que ele não vai errar. Está certo isso? Não, claro que não. Não só eu dei o exemplo dele, meu amigo, e falo, e gosto de exemplo citando o nome, podia ser eu e qualquer um de nós. Examina o que está sendo pregado, o que está sendo falado. E não aceite, como aqui o autor disse, eu achei interessante, não aceite simplesmente o que qualquer um diz por causa de quem ele é. Ah não, ele é pastor, foi o pastor fulano, da mídia, é muito famoso, né? O pastor fulano que falou. É como se Deus estivesse falando. As pessoas conseguem enxergar esses homens como se fosse o próprio Deus. Nem quando esses homens da mídia erram, alguns seguidores aceitam os erros. Ou seja, segue cegamente realmente. Não podemos, irmãos. Ainda que seja teu pai, teu filho, tua mãe, teu irmão, teu melhor amigo, você não pode seguir cegamente. Tem que examinar, porque a palavra ela é absoluta, mas o homem erra. Se eu perguntar assim, quantos homens de Deus você já viu pregando que errou em uma parte da sua pregação? Meu Deus do céu, a sombra de Pedro curava, está escrito. Pedro ressuscitou Dorcas. A gente está ano-luz de Pedro, e Pedro estava tendo um procedimento hipócrita, a ponto de Paulo ver aquilo e achar aquilo um absurdo, e resistir face a face, e repreender Pedro. Ora, Pedro tinha uma comunhão com Deus extraordinária, mas isso mostra que o homem é falível em palavras, comportamentos e atitudes. Por isso que você não pode seguir cegamente ninguém. Tem que analisar se aquilo que está sendo falado, dito, é correto. Não, eu vou seguir porque é o pastor Edson. Não. Analisa, pondera, faz uma análise, vê se aquilo procede ou não, pesquisa, busque, estude. Não, está batendo. Bom, se nós fizermos isso, a partir de hoje, a nossa vida será bem melhor. Quantas pessoas, Felipe, eu já ouvi falar, não, porque é o pastor X, que eu não vou citar o nome dele aqui, que falou. E eu dizia, independente de quem quer que seja, não procede. Quer dizer então que tudo que ele falar é verdade absoluta? Ele nunca pode errar em procedimento, em atitude, nada? Não, você não pode cegamente segui-lo. Tem que examinar. O povo de Bereia, tudo quanto os apóstolos, irmã Fátima, pregava, falava, eles examinavam. Vocês estão examinando o que eu estou falando agora? Ou vão sair falando por aí o que eu falei hoje nessa sexta-feira? Não, tem que analisar. Se eu falar uma besteira aqui, né, presbítero? Viu como nós temos que examinar? Eu sei que os irmãos estão me examinando. Até os meus olhos e os irmãos estão vendo os movimentos do meu globo ocular.
Mas está certo, é isso mesmo. A gente vê a sinceridade até no olhar. É ou não é? Alguns pregadores são astutos. Já lemos, né? Analise a palavra de Deus. Olha, isso é fundamental. Certa vez tive de dizer aos membros da minha igreja que marcassem e evitassem o indivíduo insubordinado da comunidade. Algumas pessoas ficaram surpresas, já estou terminando, irmãos, que eu tivesse dado tal instrução. Nós marcamos o rebelde. Eles perguntaram: como você pode pedir que fiquemos longe de um irmão? Mais uma vez, essas são pessoas que não leem a Bíblia. A palavra diz: noteis os que promovem dissensões e escândalos. Fazer o que, irmãos? O que é desviar? É se apartar. Em toda a Escritura, você encontrará os registros históricos de Lúcifer, que se rebelou, Absalão que procurou matar o pai, Adonias que usurpou, Aitofel que traiu, Simei que amaldiçoou o rei Davi, Judas que traiu. Estes são apenas mais alguns exemplos de pessoas traiçoeiras. Como podemos não esperar ver essas mesmas pessoas na vida real da igreja? A Bíblia é um livro prático e declara: o que foi, isso é o que há de ser. Leia sua Bíblia e analise o que ela está dizendo. Você irá perceber que não estamos experimentando nenhuma novidade. Isso aqui é interessante. Isso tem em qualquer lugar, irmãos. Pastor, na escola tem, no trabalho tem. Sempre tem o rebelde, né? O problemático. Se você se unir ao rebelde ou ao problemático, de duas uma, ou você vai contagiá-lo ou ele vai te contagiar. Geralmente é o contrário, né? Ele vai o quê? Te fazer rebelde também. Aí aquele que era rebelde sozinho, agora já tem um com ele. São dois. Daqui a pouco tem um grupinho de 4, 5 na escola, colocando terror. Eu já estudei e sei como que funciona. E a professora não aguenta aqueles rebeldes. Você tem isso no trabalho, aí traga isso para a igreja, dentro desse contexto aqui. O pastor ele fez uma reunião e disse para os membros da igreja se apartar daquele irmão que era rebelde. Irmãos, vamos analisar isso com cuidado. Ele não está falando de um irmão que pecou, irmão Fátima. Ele está falando de um rebelde, de alguém, meu irmão, que não quer se consertar, de alguém que está trazendo problema para a igreja, de alguém que está causando dissensão, fofoca, tumulto, confusões. Como o pastor Ivani vai falar para você assim: olha, cola com o Edson? Como? Se eu estou me portando como um rebelde da igreja, se eu estou causando divisões, dissensões, fofoca, trazendo problemas gravíssimos, então o que ele tem que fazer? Te despertar a respeito do meu caráter, que já está notório para alguns, irmãos, porque não adianta, não tem como a gente esconder o nosso mau caratismo por muito tempo. Não tem acreditado? Um dia a casa cai, e é verdade. Você esconde por algum tempo, mas depois todos vão vendo quem você é de fato. Por quê? As máscaras vão caindo. Não estou falando que há isso aqui dentro. Estou falando de uma forma genérica, que isso existe. E desses, a Bíblia recomenda: apartai-vos dele. Paulo fala assim: olha, não os associeis com os impuros. Não digo isso dizendo propriamente com aqueles que estão no mundo, porque senão devias sair do mundo. Eu digo para aqueles que se dizem irmãos e não são de fato. A esses não vos associeis. Porque a preocupação do apóstolo Paulo era 1, 2, contaminar os demais. Um pouco de fermento leveda toda massa. Seu filho até falou, né? Uma laranja podre, ele deu o exemplo. Viu como as coisas que são ensinadas ficam gravadas? Ele falou: olha, uma fruta podre, quem sabe muito isso é dona de casa, batata, ou fruta, ou legumes, enfim, se não for removido,
tem uma espécie de fungos que vai contaminando os demais frutos ou legumes, enfim. E assim funciona em todo segmento, na empresa, na escola. Aquele tem que ser o quê? Expulso, né? Tira o rebelde, expulsa ele, porque senão ele vai destruir essa sala de aula. Esse aqui, ó, não se associa com ele, por quê? Porque quanto maior o grupo, mais fortalecido o rebelde vai ficar e mais estrago ele vai trazer ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Então é nesse sentido que Paulo fala. Não é para o irmão que pecou e cometeu algum erro você tem que discriminar, não é nesse sentido. É no sentido de que esse aqui já foi admoestado, orientado, mas não quer viver de acordo com a palavra. Ou seja, ele é rebelde mesmo, não quer conselho de ninguém, não quer apontamento. Então esses, apartai-vos dele. Prossigamos. Jesus cometeu algum erro? Como poderia Jesus escolher uma equipe de pastores apenas para um deles se tornar um traidor? Quando Jesus escolheu líderes, um deles se tornou um demônio. Não se surpreenda se um de seus líderes se tornar um vilão. Alguém pode questionar a habilidade de Jesus para escolher líderes. Jesus tentou selecionar os melhores, mas veja o que aconteceu. Se você designar pastores e um deles se voltar contra você, lembre-se de que o mesmo aconteceu com Cristo. O discípulo não é superior ao seu mestre. E finalizo agora, irmãos. Isso ele fala para pastores. Imagina o pastor Evani se esmerilha, busca, se consagra e vai formando um grupo de obreiros, presbíteros, evangelistas, pastores, diáconos. E de repente, um dentre nós se torna um diabo, né? Se torna um Judas. É possível? É possível. Eu não quero ser. E ninguém aqui quer ser. Mas a probabilidade é remota, mas pode acontecer. E ele aqui diz o seguinte: se isso acontecer, se porventura acontecer, fique tranquilo, falando para o líder, né? O exemplo aqui, o pastor Ivani. Por quê? Se no meio de Jesus houve isso, que dirá no nosso meio? Ou seja, se com o mestre aconteceu isso, que dirá conosco, que somos todos seus discípulos? Então isso pode acontecer sim, isso pode surgir sim, mas nós temos o quê? Que ficar tranquilos, porque quer ver destruir o coração de um líder, de um pastor, é surgir isso aqui, irmãos. Você não consegue dormir, isso te tira o sono, te deixa preocupado. Por quê? Porque isso não afeta só você diretamente, isso é como uma bomba atômica. Isso respinga em todo mundo. Aí você está fortalecido na fé, você consegue suportar. Mas quem é principiante? Os irmãos que estão entrando agora. Por isso que isso é traumático para um pastor, para um líder. Por isso que nós temos que nos policiar a todo instante, para que a gente não seja o que? Um Judas Iscariotes. Para que o diabo não entre em nós, assim como entrou em Judas. Porque o diabo entrou no coração de Judas. Porque o que Deus quer é que a gente some na obra, que a gente seja mais um em Cristo, e não alguém que vai destruir, que vai cooperar para destruição, para degradação, para divisão. Não sejamos nós os Judas, e oremos para que nunca haja isso no nosso meio. Pelo contrário, que a unidade, o amor, a verdade, a sinceridade sempre esteja entre nós. Assim sendo, se tornaremos um em Cristo, fortes, fortalecidos, para triunfar contra hostes espirituais da maldade, contra principados e potestades. Porque, irmãos, a nossa luta não é contra a carne. Eu não tenho que lutar contra Augusto, eu não tenho que guerrear contra ele, pelo contrário, eu tenho que me unir a ele. A nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra demônios, contra alguém que a gente não vê, mas que luta contra as nossas vidas, e luta para colocar um contra o outro,
para que essa divisão ela haja e se perpetue, porque assim ele vai ganhando terreno, se fortalecendo e consumando as suas obras no nosso meio. Daqui a pouco ele vai estar lá fora aplaudindo, porque todos estarão aqui adorando a Deus, mas ele sabe que não é a adoração verdadeira, porque aqui a traidor, a fofoqueiro, a 71, a quizumbeiro, a problemático, aquele que dissemina a contenda, aquele que quer destruir, porque depois de Deus, quem sabe melhor do que você mesmo, quem você é o diabo. Ele sabe que aqui dentro tem a 7ª coluna. O diabo te conhece, o diabo me conhece. Então não sejamos emissário dele, mas deixemos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida e nos tornemos a cada dia crentes autênticos, leais a Deus primeiramente, à nossa liderança e ao nosso ministério. Fazendo assim, irmãos, seremos aprovados pelos céus e receberemos da glória o nosso galardão. Aplaude o Espírito Santo de Deus por mais uma sexta-feira que Ele nos concede. Estarmos aqui, irmãos, cultuando, aprendendo na presença desse Deus maravilhoso. Que maravilha, pastor, é estarmos aqui nesse lugar, aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Agora, para fazer as considerações finais, eu chamo o nosso pastor Ivani, está com a oportunidade. Deus vos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pastor. Graças e paz, amados. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Se prestar atenção no finalzinho, não sei se o pastor fez para testar você e eu, mas ele falou sobre a 7ª coluna e a 5ª coluna. Não, Foi testar, não? Esqueceu? Viu? Tô atento aqui, viu? Viu? Aí, irmãos. Ei, pastor, falei tanto disso, viu? Parabéns pro senhor. Glória a Deus. Então passei, pastor, um teste? Não, na verdade, eu havia até me esquecido, o senhor me corrigiu, agradeço, obrigado. Mas foi bom para a classe Foi hoje, bom, não é foi bom, verdade. pastor? Glória a Deus. Amém, queridos. Pastor, Glória a Deus. Foi? Amém? Ele, pastor, me ajudou, me salvou. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Tem sido muito bom o estudo bíblico, né? Tem sido muito bom. A gente vê que as lições, né, aqui dita, o que o autor, um pastor, muito conceituado, um homem de Deus, ele vem tratando de coisas que nós compartilhamos e vimos no nosso cotidiano dentro da igreja, dentro do decorrer das igrejas. Vemos que muitas portas se fecham por conta de atitudes de deslealdade e de homens que não se procedem realmente com aquilo que deveria proceder. É entender a palavra e viver a palavra, ser a palavra. Então a gente precisa criar isso em nós. Então esse estudo está sendo maravilhoso. E na lição de hoje, eu anotei aqui, né? Na lição de hoje, ela nos incita muito, ela nos incentiva muito ao quê? A analisar a palavra, não é? A lição de hoje foi analisar a palavra, né? Repreender o espírito rebelde do nosso meio. E eu guardei aqui por último o quê? Guarda, sobre tudo que tem que guardar, a palavra de Deus diz, guarda o seu coração. Amém? Vamos nos colocar de pé. Então, dentro disso que eu anotei aqui, que eu tomei, e eu acredito que cada um tomou nota para si de alguma coisa e cria o hábito de anotar, isso não só nos estudos, nas pregações, como foi bem citado aqui pelo pastor Edson, e glória a Deus por isso, e eu faço questão de ressaltar isso. Tome nota das pregações, converse, comente sobre a palavra, e vamos evitar de comentar sobre outras coisas nos corredores da igreja. Amém, queridos? Vamos estar nesse momento, não só aplicando agora. Nós ouvimos, mas agora vamos aplicar em palavras.